Olá, concurseiros, concursados e concursandos. Sou o professor José Custódio, vou fazer aqui a correção das questões de legislação de trânsito referente à prova de agente de trânsito DETRAN, que foi realizada aí no dia 29 de setembro agora de 2013. Boa sorte a todos. Vale lembrar que a versão 4, tá? Prova 4, agente de trânsito do DETRAN. Começa lá na questão 31, certo? Começa lá a matéria de legislação de trânsito. Questão 31, vem dizendo assim, o CTB estabelece a ordem de prevalência na sinalização. Aí a VUNESP estava querendo lá a alternativa correta, né, com respeito à hierarquia. Alternativa A, sinais, normas, ordens do agente e semáforo. B, normas, sinais, semáforo e ordens do agente. Normas, semáforo, sinais e ordens do agente na C. Ordens do agente, sinais, semáforo e normas na D. E por fim, ordens do agente, semáforo, sinais e normas. Candidatos, lembram da nossa aula lá, da pirâmide, da ordem de prevalência da sinalização? Pois é, lá no artigo 89 lá do CTB, né? Primeiro, ordens do agente, depois semáforo, depois sinais e por fim, normas gerais de circulação e conduta. Portanto, a alternativa E é o gabarito da questão. E assim a VUNESP veio ratificando isso aí, né? Alternativa E, conforme o gabarito da VUNESP. Perfeita questão. Questão 32. As vias abertas à circulação, de acordo com sua utilização, classificam-se em alternativa A, urbanas. Dentro das vias urbanas, trânsito rápido, coletora, servidão e local. E rurais, rodovias, estradas e arterial. Não é esse o gabarito da questão, não é essa a alternativa aí. A B, urbanas, trânsito rápido, rodovias, estradas e passagens. E rurais, local, coletora e arterial. Rurais, local, coletora e arterial, não, né? Alternativa C, urbanas, trânsito rápido, arterial, coletor e local. E rurais, estradas e rodovias. Perfeito, né? Esse é o gabarito da questão. Alternativa C de Charles. A D, urbanas, trânsito rápido, arterial, rodovias. Não, rodovia não é uma via urbana. E rurais, estradas, passagem e local. Não, também não. Alternativa E, urbanas, trânsito rápido, arterial, passagens e coletora. E rurais, rodovias, estradas e locais. Não. Alternativa aí que complementa, aí que está certinho de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, de acordo lá com o artigo 60 do Código de Trânsito Brasileiro, é a alternativa C de Charles, né? Urbanas, trânsito rápido, arterial, coletor e local. E rurais, rodovias e estradas. Questão 33. Questão 33. A velocidade mínima permitida pelo CTB nas vias é alternativa A metade da máxima estabelecida, independentemente das condições da via e do trânsito. Alternativa B, a metade da máxima estabelecida, respeitadas as condições da via e do trânsito. Alternativa C, 70% da máxima estabelecida, respeitadas as condições da via e do trânsito. A D, 60% da máxima estabelecida, respeitadas as condições da via e do trânsito. E a E, 60% da máxima estabelecida. Gabarito da questão, conforme aí o artigo 61 do CTB, alternativa B de Bravo. Artigo 61 do CTB, alternativa B de Bravo. Questão 34. Questão 34. De acordo com o artigo 96 do CTB, os veículos classificam quanto? Alternativa A espécie, ao gênero e à finalidade. Alternativa B, quanto à tração, ao gênero e à espécie. Alternativa C, ao gênero, à categoria e à finalidade. A D, a tração, à espécie e à categoria. E por fim a E, a espécie, à categoria e à finalidade. Gabarito da questão 34, alternativa D de delta, alternativa D de delta. Os veículos classificam-se quanto à tração, quanto à espécie, quanto à categoria, conforme o artigo 96, incisos 1, 2 e 3 do CTB. Questão 35. Questão 35. Quanto à espécie, um ônibus é um veículo. Alternativa A, de carga. B, de passageiro. C, especial. D, de tração. E E, misto. Gabarito da questão 35, alternativa B de Bravo. O ônibus é um veículo de passageiro, que nasceu para transportar passageiro. Questão 36.
Os sinais de trânsito, de acordo com o artigo 87 do CTB, classificam-se em verticais, horizontais. Aí vem a alternativa A, que vai complementar. Alternativa A, dispositivos auxiliares, luminosos, sonoros e gestos. A B, dispositivos auxiliares, luminosos, sonoros e de orientação. A C, dispositivos luminosos, sonoros, gestos e de orientação. A D, perpendiculares, dispositivos auxiliares, luminosos e sonoros. A e a E, perpendiculares, luminosos, sonoros e gestos. Gabarito da questão, alternativa A de alfa. Né? Questão 37. Questão 37. Espaço livre destinado pela municipalidade à circulação, parada ou estacionamento de veículos ou à circulação de pedestres é: alternativa A, passagem, B, rua, C, caminho, D, avenida e E, logradouro público. Gabarito da questão, alternativa E de eco, logradouro público. Aqui vale a pena a gente fazer uma breve explanação. O VUNESP pegou aqui um assunto que está lá no anexo 1 do CTB, né? Está fora de toda a legislação, né? Anexo 1 do CTB vem trazendo os conceitos e definições. Ela simplesmente pegou lá o conceito de logradouro público e colocou, né, na questão. Então, essa questão realmente a VUNESP surpreendeu, né, na formulação dessa questão. Muitos candidatos aí optaram aí por avenida ou rua, né, a maioria deles, né, e é logradouro público, né, porque no finalzinho dessa questão fala lá, além do espaço ser destinado ao trânsito de veículos, também, né, o conceito de logradouro público vem falando também que é destinado ao trânsito de pedestres. Então, daí, logradouro público, não pode ser rua nem avenida, né, logradouro público. Então, gabarito a questão, alternativa E de eco, logradouro público. Questão 38. As infrações, o CTB, no artigo 256, estabelece as seguintes penalidades. Alternativa A, advertência verbal, multa, suspensão da CNH, apreensão do veículo, cassação da PPD ou da CNH, pontuação na CNH. Alternativa B, advertência verbal, multa, suspensão da CNH, apreensão do veículo, cassação da PPD ou da CNH, prisão administrativa. Alternativa C, advertência por escrito, multa, suspensão do direito de dirigir, apreensão do veículo, cassação da CNH ou da PPD, frequência obrigatória em curso de reciclagem. Alternativa D, advertência por escrito, multa, suspensão do direito de dirigir, apreensão do veículo, cassação da PPD ou cassação da CNH e remoção do veículo. Alternativa E, multa, suspensão da CNH, apreensão do veículo, cassação da PPD ou cassação da CNH, frequência obrigatória em curso de reciclagem, prisão em flagrante. Gabarito da questão, alternativa C de Charles. Aqui vale a pena a gente fazer uma breve explanação. Lá nas nossas aulas, nós vimos assim, que para a gente diferenciar penalidade de medida administrativa, né, tinha uma regrinha lá, que nós vimos a regra do RT. Né? As penalidades, não existe nenhuma penalidade que começa com a letra R ou com a letra T. Ao contrário disso, todas as medidas administrativas começam com a letra R e tem um casinho que começa com a letra T. Prisão, né, para infração de trânsito não existe, nós vimos lá na aula. Pode ser prisão civil, prisão administrativa, isso não existe. Então, gabarito da questão, alternativa C. Porque na alternativa A, ele vem falando lá de advertência verbal. Na V também, advertência verbal. Penalidade para infração, advertência por escrito. Lá na alternativa D, ele vem falando de remoção do veículo, que é uma espécie de medida administrativa. Então, não pode ser. E, por fim, na alternativa E, ele vem falando de uma tal de prisão em flagrante. Isso também não existe. Então, a alternativa aqui contempla somente espécies de penalidades previstas no artigo 256 do CTB, a alternativa C de Charles. Muito boa essa questão, muito boa essa questão. Questão 39. A indicação de representante para compor a comissão examinadora de candidatos portadores de deficiência física, a habilitação para conduzir veículos automotores, compete
Alternativa A, ao CETRAN e ao CONTRANDIF. A B, a AJARE. A C, ao DETRAN. A D, ao DENATRAN. E a E, ao CONTRAN. Muito bem. Aqui, a VUNESP também preparou uma grande surpresa, né? Nas nossas aulas, nós exploramos pouco aí esse capítulo, as competências do CETRAN e do CONTRANDIF, né? Que estão lá no artigo 14, né? Então, o gabarito da questão, conforme o artigo 14, inciso 6, quem é que deve indicar esse representante? É o CETRAN, que é o Conselho Estadual de Trânsito, dentro dos estados, ou então o CONTRANDIF aí dentro do Distrito Federal. Então, o gabarito da questão, alternativa A de alfa, é o CETRAN. Questão 40. Transitar com o veículo derramando ou lançando sobre a via combustível ou lubrificante que esteja utilizando é: alternativa A, infração leve, cuja penalidade é multa e a medida administrativa consiste na retenção do veículo. Alternativa B, infração grave, apenada com multa. Alternativa C, infração grave, com penalidade, cuja penalidade é multa e a medida administrativa consiste na retenção do veículo. Alternativa D, infração gravíssima, cuja penalidade é multa e a medida administrativa consiste na retenção do veículo. Alternativa E, infração média, cuja penalidade é multa e a medida administrativa consiste na retenção do veículo. Gabarito da questão é infração gravíssima, cuja penalidade multa e medida administrativa retenção do veículo. Portanto, o gabarito da questão, alternativa D de delta, conforme o artigo 230, inciso 2, a linha B do CTB. Questão 41. Questão 41. Para a suspensão do direito de dirigir por pontuação, será instaurado o processo administrativo para aplicação da penalidade com seguinte fórmula. Alternativa A. Ao ultrapassar 20 pontos, o restante permanecerá em saldo para o período seguinte de 12 meses em outro processo. Alternativa B. Será instaurado um único processo quando a somatória dos pontos atingir 20 pontos no período de 18 meses. Alternativa C. Será instaurado um único processo quando a somatória dos pontos no período de 12 meses atingir 20 pontos. Alternativa D. Serão instaurados processos distintos quando a somatória dos pontos no período de 18 meses atingir 20 pontos. E E. Será instaurado um único processo quando a somatória dos pontos atingir 15 pontos no período de 12 meses. Suspensão do direito de dirigir, penalidade de suspensão do direito de dirigir. Nós vimos lá em aula que essa penalidade, né, sempre que atingir a contagem de 20 pontos, será instaurado um processo para suspender o direito de dirigir do condutor, né? Sempre, né, gente? O período 12 meses, que nós vimos em aula 12 meses, atingir 20 pontos, será instaurado sempre um único processo, conforme lá o artigo 7º, parágrafo 1º, da resolução 182/05 do CONTRAN. Portanto, o gabarito da questão alternativa C de Charles, um único processo. Questão 42. São requisitos para o candidato proceder à abertura do processo de habilitação: ser maior de 18 anos, saber ler e escrever e possuir documento de identidade na alternativa A. Na B, ser penalmente imputável, saber ler e escrever e possuir documento de identidade CPF. Na C, ser maior de 18 anos, saber ler e escrever e possuir documento de identidade ou outro documento. Na D, ser penalmente imputável e possuir documento de identidade CPF. E por fim, na E, ser maior de 18 anos e possuir documento de identidade e CPF. Gabarito da questão, alternativa B de Bravo, né? Os requisitos necessários para o candidato dar início ao processo de habilitação são: ser penalmente imputável, saber ler e escrever, possuir documento de identidade e CPF. Então, alternativa B de Bravo, conforme lá o artigo 2º da resolução 168/04 do CONTRAN. Questão 43. Nos termos da resolução CONTRAN 425/2012, para a primeira habilitação, no exame de aptidão física e mental são exigidos os seguintes procedimentos médicos. Alternativa A: exame físico geral, exames específicos, exames neurológico e oftalmológico. A B: anamnese, exame físico geral, exames específicos e exames complementares, a critério do médico. A C: anamnese,
exame físico geral, exames complementares a critério do médico e exames oftalmológico isolado. A D, exame físico geral e exames complementares a critério do médico. A E, exame físico geral, exames específicos, exames complementares a critério do médico e exame neurológico isolado. Gabarito da questão, alternativa B de Bravo. Alternativa B de Bravo. A sequência certa é a anamnese, depois exame físico geral e, por fim, os outros exames aí, tá? Nessa questão, a VUNESP aí foi assim, usou uma particularidade, foi lá nessa resolução 425 e pegou uma ordem, né? Só faltou respectivamente, do jeito que ela gosta lá, nas palavrinhas, do jeito que essa palavrinha, a VUNESP é tarada por ela, né? Mas ela realmente surpreendeu nessa questão. Mas não foi uma questão difícil de se acertar. A maioria dos candidatos aí, com certeza, acertou essa questão. Questão 44. Para a aferição da alcoolemia na caracterização da infração administrativa do artigo 165 do CTB, a Resolução CONTRAN 432/2013 estabelece os seguintes critérios. Alternativa A, exame de sangue com qualquer concentração de álcool e sinais de alteração da capacidade psicomotora. Alternativa B, teste do etilômetro com medição igual ou superior a 0,05 mg de álcool por litro de ar expirado ou exame de sangue com concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue. Alternativa C, teste do etilômetro com medição igual ou superior a 0,05 mg de álcool por litro de ar expirado, mais sinais de alteração da capacidade psicomotora. Alternativa D, exame de sangue com qualquer concentração de álcool ou teste de etilômetro com medição igual ou superior a 0,05 mg de álcool por litro de ar expirado ou sinais de alteração da capacidade psicomotora. E por fim, a alternativa E, teste do etilômetro com medição igual ou superior a 0,10 mg de álcool por litro de sangue, de álcool por litro de ar expirado, mais sinais de alteração da capacidade psicomotora. Gabarito da questão, alternativa D de Delta. Candidato, você que errou essa questão, você merece um puxão de orelha, pelo menos para aquele candidato que fez aula comigo. Foi um dos assuntos que nós mais aí debatemos em sala de aula. Inclusive, tivemos lá e fizemos alguns bizus, tabelinhas e tal, rezas, credos e tudo nós fizemos para que nós não errássemos essa questão na prova, né? E aquele que errou merece um puxão de orelha. Nós vimos assim, ó, que para caracterizar a infração, conforme a disposição da Resolução 432/2013, para caracterizar a infração. O exame de sangue, 0, tolerância 0. Agora, para o etilômetro, no mínimo 0,05, tolerância de 0,04. É isso? Para o sangue, nada. E os sinais de alteração da capacidade psicomotora também. Mas não precisava dos 3, né? Bastava um. Um ou outro. Não é isso? Então, o gabarito da questão alternativa D de Delta. Não precisava de complemento de um. Um ou outro, né? Quantidade mínima. Exame de sangue, tolerância 0. Etilômetro, tolerância 0,04, né? 0,05 ou mais já caracterizaria a infração. E os sinais de alteração da capacidade psicomotora também, que dava para verificar através do exame clínico, ou então de um relatório, um mega relatório aí por parte do agente da autoridade de trânsito. Gabarito da questão, alternativa D de Delta. Questão 45. Para a aferição da alcoolemia na caracterização do crime do artigo 306 do CTB, a Resolução CONTRAN 432/2013 estabelece os seguintes critérios. Alternativa A, exame de sangue com concentração igual ou superior a 8 decigramas de álcool por litro de sangue, ou teste de etilômetro com medição igual ou superior a 0,34 mg de álcool por litro de ar expirado, ou exames laboratoriais ou sinais de alteração da capacidade psicomotora. B de Bravo. Exame de sangue com concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue, ou teste de etilômetro com medição igual ou superior a 0,34 mg de álcool por litro de ar expirado, ou exames laboratoriais ou sinais de alteração da capacidade psicomotora. A C, exame de sangue com concentração igual ou superior
a 6 decigramas de álcool por litro de sangue, ou teste do etilômetro com medição igual ou superior a 0,36 mg de álcool por litro de ar expirado, ou sinais de alteração da capacidade psicomotora. A D, exame de sangue com concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue e teste de etilômetro com medição igual ou superior a 0,34 mg de álcool por litro de ar expirado, mais sinais de alteração da capacidade psicomotora. E, exame de sangue com concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue, ou teste de etilômetro com medição igual ou superior a 0,34 mg de álcool por litro de ar expirado, ou sinais de alteração da capacidade psicomotora. Gabarito da questão, alternativa E de eco. Gostei muito da VUNESP. De novo, candidato, você que errou essa questão, você merece um puxão de orelha. Pelo menos para o candidato que fez aula conosco aí. Por quê? Essa questão nós vimos, fizemos uma tabelinha, bizu, não sei o que, reza e tal. De tudo para nós não errarmos essas questões aí, que poderiam ser formuladas pela VUNESP a respeito do crime pinga e da infração pinga. Né? Então, essa questão aí vem falando especificamente do crime pinga. Para caracterizar o crime pinga, nós vimos, primeira situação, os exames laboratoriais não servem para caracterizar o crime pinga. Só serve para caracterizar o quê? A influência, né, só serve para caracterizar quando o candidato está dirigindo sob a influência de outras substâncias psicoativas que determinam a independência, certo? Então existem três formas de se verificar, de se constatar que o condutor está dirigindo sob a influência de álcool. Primeiro, exame de sangue, mas para caracterizar o crime tem que ter um valor mínimo, 6 decigramas ou mais. Aí há de se falar no crime. Através do etilômetro, né, que é o bafômetro, quantidade mínima 0,34 mg. Menos que isso, infração. Acima disso, igual ou acima disso, crime de trânsito. Ou então, sinais de alteração da capacidade psicomotora. Qualquer um dos três. Ou o exame de sangue, ou o etilômetro, ou sinais da capacidade. Mas tem que ter os valores, né? Exame de sangue, no mínimo 6 decigramas. Etilômetro, no mínimo 0,34. E os sinais de alteração da capacidade psicomotora. Logo, a alternativa E de eco ao gabarito da questão, conforme a resolução 432/2013, artigo 7º, incisos 1, 2 e 3. Questão 46. Aplicada a suspensão do direito de dirigir, no caso de reincidência no período de 12 meses, o prazo da nova penalidade é de alternativa A, 6 meses a 2 anos. B, 6 meses a 1 ano. C, 1 a 2 anos. D, 3 meses a 1 ano. E E, 3 meses a 2 anos. Gabarito da questão, alternativa A, conforme o artigo 261 do CTB. No caso de reincidência na penalidade de suspensão de direito de dirigir no período de 12 meses, o prazo mínimo será de 6 meses, prazo máximo de 2 anos. Questão 47. Os crimes de homicídio e lesão corporal previstos no CTB são: alternativa A, eventualmente culposos. Alternativa B, eventualmente dolosos. Alternativa C, culposos. Alternativa D, dolosos. Alternativa E, culposos e dolosos. Gabarito da questão, alternativa C de Charles. De novo, vou puxar a orelha daquele candidato que errou a questão. Outro assunto bem assim discutido em sala de aula que nós vimos, né? Só existem 2 crimes culposos no CTB. Quais são eles? Homicídio e lesão corporal. Ambos são na modalidade o quê? Culposos, conforme os artigos 302 e 303 do CTB. Gabarito da questão, alternativa C de Charles. Questão 48. O artigo 307 do CTB tem o seguinte texto: violar a suspensão à proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, imposta com fundamento neste Código. A infração a esse disposto acarreta. Alternativa A, detenção de 3 a 6 meses com nova imposição adicional de idêntico prazo de suspensão ou de proibição. Alternativa B, detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Alternativa C, multa. Alternativa D,
detenção de 3 a 6 meses e multa. E a alternativa E, detenção de 6 meses a 1 ano, com nova imposição adicional de idêntico prazo de suspensão ou de proibição. Gabarito da questão, alternativa E de eco, conforme o próprio artigo 307, né? Isso daí, nós vimos que é um crime, nós vimos em sala de aula que isso aí é um crime por desrespeito à imposição judicial, né? E esse crime já vem caracterizando para aquele que desrespeita uma imposição judicial de suspensão ou proibição, terá um prazo idêntico, né? Além da pena de suspensão. E a suspensão, nós vimos em sala de aula que a pena de detenção, ela tem sempre o prazo mínimo de 6 meses, né? E o prazo máximo, ele pode variar, mas o prazo mínimo aí será sempre de 6 meses. Então, o gabarito da questão, a alternativa E de eco. Questão 49. De acordo com o artigo 17 do CTB, são competências das JARES. Alternativa A, julgar recursos, solicitar informações das entidades executivas e rodoviárias de trânsito sobre recursos interpostos e encaminhar informações sobre problemas isolados nas autuações. B, opinar sobre recursos, solicitar informações das entidades executivas e rodoviárias de trânsito sobre recursos interpostos e encaminhar informações sobre problemas comuns às autuações. A C, julgar recursos, solicitar informações das entidades executivas e rodoviárias de trânsito sobre recursos interpostos e encaminhar informações sobre problemas recorrentes nas autuações. A D, opinar sobre recursos, determinar providências das entidades executivas e rodoviárias e encaminhar informações sobre problemas comuns às autuações. E E, opinar sobre recursos, determinar providências das entidades executivas e rodoviárias e encaminhar informações sobre problemas recorrentes nas autuações. Gabarito da questão, alternativa C de Charles, conforme o artigo 17, incisos 1, 2 e 3. Aí a VUNESP deu até uma inovada, né? Fugiu um pouquinho da característica dela, né? Porque normalmente a VUNESP costuma fazer questões assim, bem objetivas, né? Então aí ela misturou os incisos 1, 2 e 3 do artigo 17 referentes à competência das JARES aí, né? Então o gabarito da questão, alternativa C, né? A JARES sempre julga, encaminha, sempre, né, pedindo informações aos órgãos e entidades, né, sobre assuntos recorrentes, aqueles assuntos que ela percebe lá nos recursos. Então, ela informa os órgãos e entidades de trânsito sobre aquilo que está acontecendo. Gabarito da questão, alternativa C de Charles. Questão 50. Nos termos da vigente legislação de trânsito, compete às polícias militares dos estados e do Distrito Federal. Alternativa A, fiscalizar o trânsito como agente em convênio com o órgão ou entidade de trânsito rodoviário com a autoridade sobre a via, junto com os demais agentes credenciados. Alternativa B, fiscalizar o trânsito como titular, sem convênio com o órgão ou entidade de trânsito rodoviário com a autoridade sobre a via, junto com os demais agentes credenciados. A C, observar o trânsito como agente em convênio com o órgão ou entidade de trânsito rodoviário com a autoridade sobre a via, exceção feita aos demais agentes credenciados. Alternativa D, fiscalizar o trânsito como agente em convênio com o órgão ou entidade de trânsito rodoviário com a autoridade sobre a via, exceção feita aos demais agentes credenciados. E, por fim, a alternativa E, fiscalizar o trânsito como titular sem convênio com o órgão ou entidade de trânsito rodoviário com a autoridade sobre a via, exceção feita aos demais agentes credenciados. Conforme o artigo 23 do Código de Trânsito Brasileiro, artigo 23, gabarito da questão, alternativa A de alfa, né? Compete às polícias militares dos estados e do Distrito Federal fiscalizar o trânsito, né? Sempre com convênio, tem que ter um convênio firmado com o órgão executivo rodoviário, o órgão executivo, né? E atuando sempre em conjunto com os demais agentes. Artigo 23 do CTB, gabarito da questão, alternativa A de alfa. Questão 51. Nos termos do artigo 61 e de seu parágrafo 1º do CTB, a velocidade máxima permitida para a via será indicada por meio de sinalização. Onde não existir sinalização regulamentadora, a velocidade máxima nas vias urbanas será
Alternativa A, 60 km por hora nas vias de trânsito rápido, 40 nas arteriais, 20 nas coletoras e 10 nas locais. Alternativa B, 90 nas de trânsito rápido, 70 nas arteriais, 50 nas coletoras e 40 nas locais. Alternativa C, 100 nas de trânsito rápido, 80 nas arteriais, 60 nas coletoras e 50 nas locais. Alternativa D, 80 nas de trânsito rápido, 60 nas arteriais, 40 nas coletoras e 30 nas locais. E a alternativa E, 70 nas de trânsito rápido, 50 nas arteriais, 30 nas coletoras e 20 nas vias locais. Candidato, você que errou essa questão, você não merece só um puxão de orelha, você merece muito mais. Outro assunto também que nós debatemos assim, a exaustão em sala de aula, né? Gabarito da questão só pode ser a alternativa D de delta. Via de trânsito rápido, né? 80. Arterial, 60. Coletora, 40. E local, 30, conforme o artigo 61, parágrafo 1º do CTB. Gostei muito dessa questão, né? Porque a VUNESP pegou e colocou todas as velocidades, né? Para induzir o candidato a erro. Legal, né? Quem estudou, acertou a questão. Aquele que ficou um pouquinho desatento, né? Pode ser que tenha errado a questão, mas uma questão muito bem elaborada pela VUNESP. Gostei muito. E por fim, a última questão de legislação de trânsito aí, né? Questão 52. Nos termos do CTB, um veículo identifica-se obrigatoriamente por: alternativa A, documento e placa traseira. Alternativa B, gravação do chassi ou monobloco e placas dianteira e traseira. Alternativa C, documento e gravação do chassi ou monobloco. Alternativa D, documento e placas dianteira e traseira. E a alternativa E, gravação do chassi ou monobloco. Esta foi uma questão aí muito polêmica, né? Muitos candidatos aí me contataram aí esses dias aí após a publicação do gabarito, dizendo que essa questão estava meio dúbida e tal, mas o candidato que errou essa questão de novo merece um puxão de orelha e um chute no traseiro. Porque também nós falamos a exaustão desse capítulo dos veículos. Lembra da história que eu contei lá do shopping, não sei o quê, que eu fui encontrar com a menina, da piriguete, não sei o quê? Nós falamos assim, gente, nós começamos a falar dessa questão, desse assunto aí, que os veículos são identificados internamente, quem identifica? O fabricante, né? Que são os números aonde? No chassi, que o chassi pode ser chassi ou monobloco, identificação feita pelo fabricante. E tem a identificação externa do veículo, né? Os veículos são identificados externamente pelas placas dianteira e traseira, conforme os artigos 114 e 115 do CTB, tá certo? Identificação interna, chassi ou monobloco. Identificação externa, placas dianteira e traseira, artigos 114 e 115 do CTB. Muito boa essa questão, né? Muito boa, muito bem assim elaborada pela VUNESP, né? Uma questão só, ela pediu assim 2 dispositivos, né? Induzindo assim, ou seja, beneficiando o candidato que fez uma boa preparação, né? Então o gabarito da questão, a alternativa B de bravo, né? Documento, gente, documento não identifica veículo, documento ou ele certifica a propriedade, ou então o documento de porte obrigatório, que é o CLA, né, que serve para a gente transitar com o veículo na via, né? Então, documento não identifica veículo, né? Corrigimos aqui as questões aí, as 22 questões da prova de agente de trânsito DETRAN. Em nome de toda a equipe da Central de Concursos, né, desejo a vocês, todos tenham uma boa sorte, né, todos tenham acertado o maior número de questões possíveis e, como a gente sempre falou em sala de aula, né, vejo todos vocês lá dentro do DETRAN trabalhando e exercendo aí o cargo aí de agente de trânsito do DETRAN São Paulo. Um grande abraço, até a próxima.